Olá a todos, estamos iniciando mais uma análise semanal. Para dar início à nossa análise, vamos dar uma olhada no desempenho do Ibovespa durante a semana. Durante a semana, o mercado teve uma semana de queda. O Ibovespa caiu 2% durante a semana, fechou a semana caindo menos 2,04, fazendo mais uma semana de correção. Podemos ver que o mercado já segue fazendo um bom movimento baixista desde o mês de novembro. Então, no mês de novembro, o mercado fez o seu topo até agora no ano, que seria na região de 73 mil pontos e 100, e já iniciou um processo corretivo. O mercado vinha trabalhando dentro de um canal de alta, onde ele perdeu esse canal. Ele tinha uma linha de alta, uma LTA, uma linha de tendência de alta tracejada desde o mês de maio de 2010. Ele vinha trabalhando com uma LTAzinha dentro de um canal de alta, até que durante o mês de novembro ele perdeu essa LTA. Essa LTA agora serve como resistência. Podemos ver que durante a semana o mercado ensaiou um movimento contra essa LTA e não conseguiu. Podemos ver que durante esse pregão aqui, pregão do dia 7 de dezembro, o mercado tentou fazer um movimento ascendente e acabou sentindo essa LTA como resistência e corrigiu, voltou a cair. O mercado bem segue difícil, segue indeciso no curto prazo, eu diria. O mercado já iniciou o movimento baixista, o viés é baixista, mas eu aguardo uma lateralização no curto prazo para o mercado. Podemos colocar aqui até as médias móveis de 20 e 40 períodos. Podemos ver que o mercado segue trabalhando abaixo da média móvel de 20 períodos. Então, o mercado aparentemente deixou um fundo nessa região dos 67 mil pontos, deixou uma resistência agora nessa região dos 70 mil pontos 900, e acredito que pode congestionar um pouco durante essa região de preços. Com o cruzamento dessa média móvel para baixo, eu acredito que o viés do mercado é baixista no curto prazo. Não estou muito confiante com o mercado no curto prazo, acredito que pode ceder mais um pouco, mas acho que pelo movimento que fez durante a semana e em comparação com o Dow Jones, o mercado tende aí a lateralizar um pouco, compensar um pouco esse movimento ruim que vem fazendo. Então, Ibovespa segue fazendo um movimento corretivo. O viés do mercado é baixista, não estamos com viés altista no curto prazo, mas é possível o mercado congestionar um pouco durante a semana. Essa é a expectativa que eu tenho para o mercado. Acredito no mercado trabalhando entre essa resistência e esse suporte que eu tenho marcado aqui no gráfico. Em comparação com o Dow Jones, que é o que me lembra aqui que o mercado irá congestionar um pouco, durante a semana o Dow Jones teve uma alta de 0,25. Então podemos ver que o Dow Jones segue com um desempenho melhor do que o Ibovespa. Podemos ver aqui no gráfico semanal claramente que não corrigiu praticamente nada em comparação com o nosso mercado. Então o Dow Jones sim teve semana corretiva, mas já recuperou tudo, não chegou a perder suporte e segue congestionado em região de resistência o Dow Jones. Então o Dow Jones tem sua máxima do ano na região dos 11 mil pontos 450. 11.450 pontos, que foi a máxima do ano. O Dow Jones não conseguiu romper, sai congestionando em região de resistência, rompendo os 11.450 pontos, pode voltar a continuar o seu movimento ascendente e testar patamares mais altos. Ponto negativo do mercado é que até que o Dow Jones chegou perto de ter um cruzamento até de suas médias móveis. Com esse cruzamento das médias móveis, nós deveríamos ficar com um pouco de cautela. Ainda não aconteceu. O mercado voltando a subir, com certeza irá afastar as médias móveis e elas irão se afastar um pouquinho mais, consequentemente vai mudar um pouco aí essa probabilidade dessa média móvel cruzarem para baixo. Mas chegou próxima, é um sinal de alerta para o investidor, mas se o mercado fizer uma semana ascendente lá fora, provavelmente as médias se afastarão e aí não teremos nenhuma razão para ficar preocupados. Dando uma analisada no dólar, o dólar foi um derivativo que deu entrada até durante a semana, indiquei a compra do dólar nesse fim aqui. Quem acompanhou as análises semanais, indiquei a compra do dólar acreditando na volta para os 1,70. O dólar voltou para sua média móvel de 20 períodos e sentiu como resistência. Isso é um sinal positivo para o mercado. Podemos ver que o dólar fez um candle de topo na média móvel de 20 períodos. O dólar perdendo a mínima, podemos acreditar que pode testar patamares mais baixos, corrigir mais. O dólar já vem lateralizado no curto prazo, como nós podemos ver, congestionado no curto prazo e aparentemente continua essa congestão. O dólar vem fazendo movimentos muito extremos, como rallies forte de alta, rallies forte de queda. Então aparentemente quando o ativo começa a fazer esse movimento, ele congestiona um pouco, ele não faz uma alta saudável, consequentemente ele não consegue sustentar essa alta nem sustentar a queda. Então aparentemente o dólar vai congestionar no curto prazo, assim como acredito que o mercado pode também congestionar no curto prazo. Dando uma olhada no Ibovespa dolarizado, importante dar uma analisada no desempenho do Ibovespa dolarizado. Podemos ver que o Ibovespa até fez um desempenho melhor do que o Ibovespa real. Enquanto o Ibovespa real
voltou para a média móvel de 20 períodos, o Ibovespa dolarizado voltou para a média móvel de 40 períodos, que é um sinal positivo. Voltou a corrigir também, até então deve repicar e também trabalhar congestionado. Apesar do desempenho melhor do Ibovespa dolarizado, acredito que também deve continuar congestionado no curto prazo, pois apesar do rompimento dessa resistência que tem, diferentemente do Ibovespa real, ainda assim ela fez uma resistência nova nessa região aqui e acredito que o Ibovespa dolarizado também deve continuar trabalhando congestionado. Apesar de ter um desempenho um pouco melhor, não vejo uma grande divergência aí do Ibovespa com o Ibovespa dolarizado, particularmente acredito que vai continuar lateralizado o Ibovespa no curto prazo. Dando agora uma olhada nos contratos em aberto por parte dos estrangeiros, temos um sinal bem negativo para o mercado. Sinal que me preocupa um pouco com relação ao final do ano. Não gostaria de ver novamente os contratos abaixo de zero e aparentemente é o que vai acontecer. Dando uma olhada no Ibovespa, a linha azul representa o Ibovespa. Podemos ver que o Ibovespa segue fazendo uma correção, mas nenhuma correção grande. O mercado direito está mais congestionado do que fazer um movimento baixista. O mercado sim corrigiu, o Ibovespa corrigiu bem, dos 73 para os 67 mil pontos e seguiu congestionado até então. E diferentemente do Ibovespa, os contratos estrangeiros seguem corrigindo. Apesar de ser a semana de vencimento dos contratos, o que normalmente já pode trazer uma correção para os contratos caíram demais durante a semana. Então, os contratos fecharam a semana perto de zero, perto de negativar. Então, os contratos seguem corrigindo muito. Os estrangeiros estão encerrando suas posições de contratos futuros e eu fico preocupado com isso. Então, não é de hoje que nós já vemos uma divergência nos contratos em aberto para os estrangeiros. A divergência realmente se confirmou em novembro, quando o mercado fez um topo maior e os contratos em aberto fizeram um topo menor. Então, claramente nós podemos ver um sinal topo. Desde lá o mercado só corrigiu e não conseguiu voltar a fazer um bom movimento ascendente e os contratos em aberto continuam a corrigir. Por esse movimento dos contratos em aberto, me leva aqui que o mercado pode corrigir e testar patamares mais baixos. A não ser que tenha uma reversão forte no de semana, estrangeiros voltando a comprar fortes contratos, eu ficaria com o pé atrás com o mercado. Contratos abaixo de zero, fico preocupado, acreditando que pode testar patamares mais baixos. Então, quando os contratos futuros atingiram o patamar abaixo de zero durante um ano, foi durante o mês aí de junho que teve uma correção do mercado. Então, podemos aí, o mercado voltando a trabalhar abaixo do zero, com os estrangeiros vendidos nos contratos futuros, podemos acreditar que o mercado pode corrigir mais. Então, se os estrangeiros começarem a ficar negativos, quer dizer que eles estão vendidos em contratos futuros, acreditando que o mercado pode corrigir e deve testar patamares mais baixos. Então, já seguiram zerando suas posições, chegamos perto de 60 mil contratos positivos e agora estamos perto do zero contratos. Então, fico preocupado com a posição dos contratos em abertos. Novamente, mais um alerta aí para o investidor para uma possibilidade de uma correção maior. Dando uma analisada aqui no fluxo do investimento estrangeiro, podemos ver que o fluxo de dezembro segue positivo, o que é um sinal bom, e tivemos uma correçãozinha aí, uma quedinha, temos até o volume até o dia 8 de dezembro. Então, quando o mercado fez aquela correção maior, realmente os contratos estrangeiros diminuíram, mas assim, continuou positivo no investimento estrangeiro durante o mês de dezembro. E durante o mês de dezembro, o saldo de investimento de pessoa física segue também negativo. Então, também tivemos um aumento, quando tivemos a queda aí do mercado, o dia de mais queda, que foi no dia 8 de dezembro. Tivemos um aumento aí por parte do saldo de pessoa física, ainda não está positivo. Então podemos acreditar aí que pelo fluxo, o movimento aí no mercado pode ser que tenha uma recuperaçãozinha ainda no curto prazo. Mas assim, os contratos em aberto me deixaram um pouco preocupados. Os fluxos ainda continuam positivos, ainda dá um sinal bom para o investidor, mas os contratos em aberto mostram um sinal bastante negativo para o mercado, um sinal de preocupação. Dando agora uma olhada no VIX, o índice da volatilidade, conhecido também como índice do medo, pois ele marca a volatilidade do mercado. Nós sabemos aqui que tivemos uma semana de correção no Ibovespa, mas no mercado internacional, o Dow Jones e o S&P, por exemplo, tiveram uma semana de leve alta. Portanto, o VIX corrigiu um pouco com relação ao seu fechamento da semana passada. O VIX cedeu, fechou a semana no patamar do 17,61 pontos. Então mostra que a volatilidade lá fora vem diminuindo, vem consequentemente facilitando as operações para os traders,
pois diminuindo a volatilidade facilita as operações, mas essa não é uma realidade que estamos vendo aqui no Brasil. Nosso mercado está mais, ultimamente durante o ano, está seguindo mais a bolsa chinesa, que não está com bom desempenho, e o Dow Jones e a bolsa americana estão com desempenho superior ao nosso. Consequentemente, lá fora a volatilidade vem diminuindo, vem facilitando as operações para os traders, enquanto essa não é uma realidade para o nosso mercado. Nosso mercado continua um pouco volátil no curto prazo e não está refletindo o desempenho das bolsas americanas. Bom, dando agora uma olhada no setor dos Estados Unidos, os setores tiveram um bom desempenho durante a semana, dando uma olhada no desempenho das suas ETFs do S&P 500. Podemos ver que o S&P 500 teve uma semana de alta, diferente do nosso mercado, como já havia comentado, e lá o destaque foi para o setor financeiro. O setor financeiro subiu 3,8% a ETF do setor financeiro, então fica o destaque da semana para o setor financeiro, podendo refletir um pouco aqui no nosso mercado. Realmente o setor financeiro, nosso mercado, deixou um topo. Já iniciaram uma correção, os grandes bancos iniciaram uma correção desde o mês de novembro, acompanhando o Ibovespa, e até então não fizeram um bom movimento de volta ainda, podendo ser esta semana, aí uma semana, quem sabe uma semana, se for uma semana de repique, vale a pena dar uma olhada aí no desempenho do setor financeiro. E o setor que teve o pior desempenho lá no mercado internacional foi o setor de utilidades. Então, as utilidades não tiveram um bom desempenho lá fora, foi o único setor que fechou negativo durante a semana, então vale a pena aí manter um pouco de cautela ao setor de utilidades lá, pois lá fora não teve um bom desempenho, é possível refletir no nosso mercado aqui durante esta semana. Então, destaque setor financeiro, uma alta de 3,8%, e outro destaque foi para a queda do setor de utilidades, que foi o único setor que fechou negativo durante a semana no mercado internacional. Dando uma olhada agora no indicador de sentimento, podemos ver que o mercado continua otimista. Então, o mercado americano segue lateralizado no curto prazo, como nós vimos nos gráficos, e o investidor americano sai acreditando que o mercado continua a fazer seu movimento ascendente. Então, 53% dos investidores acreditam que o mercado é bullish, que o mercado é de alta e continua com uma alta para essa semana. Eu particularmente fico preocupado. Normalmente aí, quando o mercado fez um movimento de alto, assim, de bullish, um sentimento muito de confiança, podemos ver mais de 50% dos investidores acreditando no mercado em alta, o mercado fez uma semana ruim. Então, mais uma vez, o indicador de sentimento chegou no patamar de 53%, patamar elevado, acima de 50%, fio com o pé atrás, porque quando a maioria acredita realmente que vai subir, o mercado faz uma correção. Então, a grande maioria dos investidores americanos acreditam numa semana bullish para o mercado. Então, 53% acreditam. Eu particularmente fico preocupado. Acreditamos que podemos ter uma correção lá no mercado internacional. Consequentemente, uma correção lá pode impulsionar nosso mercado para uma correção mais forte. Dando uma olhada no índice de sentimento, bom, podemos ver que continua otimista o mercado. 48% dos investidores acreditam no mercado bullish, que deve continuar esse movimento ascendente. Então, 48% dos investidores acreditam que o mercado deve continuar esse movimento ascendente e que deve continuar. Diminuiu um pouco da semana passada, 51% acreditavam no mercado bullish, essa semana apenas 48% acreditam na continuação dessa alta. Ainda assim é um grande número, temos que ter cautela com relação a este indicador de sentimento.